Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2023. E como você sabe, nesse primeiro trimestre de 2023, nós estamos estudando sobre santidade. E na lição de hoje, a lição de número 5, o tema é Libertos para viver em santidade. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2 e verso 10, nós somos criação de Deus em Cristo para viver boas obras. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, se morremos para o pecado, não podemos viver nele. Então, o tema, o título da nossa lição é bastante sugestivo, muito rico e muito importante. Libertos do pecado para viver para a glória de Deus. Tenha mais tempo para estudar, isso mesmo. Você que faz o uso dos slides da EBD, da CPAD, na sua escola bíblica, seja assinante do ebdenfoco.com e tenha mais tempo para estudar. Isso mesmo, o ebdenfoco.com tem os slides da EBD da CPAD prontos para serem usados. O conteúdo da assinatura traz os slides de adulto, de jovens, mais bônus. Nos bônus tem slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, inclusive cursos de capacitação para o professor da EBD. Acesse www.ebdenfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94DDD 984244120. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição, 1 Tessalonicenses 4 e 7, diz: Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. A salvação opera em nós a santificação. É inadmissível a possibilidade de um cristão salvo viver na imundícia. É impensável que um cristão salvo não progrida, não se desenvolva na santificação. O resumo da lição nos diz: o cristão foi resgatado por um bom preço, o sangue de Cristo, para que viva em santidade até a vinda de Jesus Cristo. Nós não tínhamos e não temos condições de pagar o preço do nosso resgate, nem de produzir santificação em nós mesmos. Tudo isto é obra de Deus. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo, pelo preço da redenção, e somos santificados pelo Espírito Santo de Deus. O texto bíblico da nossa lição se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versos de 13 até o 21. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é óbvio, você com certeza já deve estar fazendo a leitura do texto. Nossa introdução. Para refletir sobre a temática desta lição, faremos uma breve análise da primeira carta de Pedro, cujos destinatários são convidados a ser santos, assim como Deus é santo. A manutenção da santidade recebida na justificação e regeneração é exigida, pois para isso o cristão foi salvo. O preço do resgate para a sua liberdade somente será eficaz enquanto viver santidade. Esse texto é um pouco confuso. Eu confesso que eu fiquei um pouco perdido nesse texto. A manutenção da santidade recebida na justificação e regeneração é exigida. Sim, nós recebemos a santificação, posicional. O crente é santo posicionalmente por estar em Cristo, por ter nascido de novo, por ter sido justificado. Pois para isso o cristão foi salvo. O cristão foi salvo para viver em santidade. O preço do resgate para a sua liberdade só é eficaz enquanto viver em santidade. Eu acho essa última parte um pouco estranha. Não sei se o comentarista talvez tenha ficado com medo de parecer com os calvinistas, e ele então diz que o preço do resgate
para a liberdade do crente só é eficaz enquanto vivermos em santidade, como se isso dependesse exclusivamente de nós. Eu penso que esse medo de parecer calvinista não pode nos levar a argumentações tão confusas como esta. Porque nós sabemos que o cristão tem sim responsabilidades. Nós sabemos disso, nós vemos isso na Bíblia, mas nós também sabemos que quem opera a santificação em nós é o Espírito Santo de Deus, que o desenvolvimento da santificação em nós é pela presença do Espírito Santo de Deus. Se não tiver a presença do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser legalistas o tanto quanto quisermos, mas não seremos santos. A santidade é algo proveniente de quem é santo, e nós não somos santos em nós mesmos. Acredito que o comentarista ficou um pouco obscuro na sua argumentação, e eu confesso que não entendi muito bem o que ele queria dizer. Primeiro tópico, o contexto da primeira carta de Pedro. Os destinatários da primeira carta eram pessoas, na sua maioria, estrangeiras e sem permissão para participar da vida pública, possuir terras e receber herança. Grande parte era composta de judeus da diáspora espalhados pelo mundo, escolhido como povo exclusivo segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro 1 e 2, nós temos esse texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Santificação do Espírito, é o Espírito que santifica. Para a obediência, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz o seja multiplicado. O Senhor Jesus Cristo nos purifica do pecado. O Espírito Santo nos santifica e nós obedecemos segundo Cristo. Várias perseguições. Eles enfrentavam 3 tipos de perseguições. Primeiro, pelos romanos, que os consideravam como um povo desprezível, supersticiosos e pervertedor da moral e da ordem romana. Isso aqui é importante, porque assim, naquele tempo, o mundo estava sob o governo de Roma, e Roma tinha seus ideais, assim como a Grécia tinha os seus ideais, antes. Todos os reinos dominantes tinham seus ideais, E Roma não era diferente. Roma tinha seus ideais de política, de religião, de moralidade, de cultura, e eles viam nos cristãos uma ameaça para essa estabilidade dos seus ideais. Por isso eles eram severamente perseguidos também pelos romanos, que muitas vezes tinham eles como pessoas desprezíveis, que pervertiam a moral e a ordem romana. Por exemplo, há quem diga, historiadores dizem que alguns romanos diziam que os cristãos eram canibais por causa da Santa Ceia, que eles comiam o corpo de Cristo, que eles eram incestuosos porque chamavam uns aos outros de irmãos e casavam entre si, irmãos em Cristo, Então, enfim, havia uma série de argumentos, alguns deles muito esdrúxulos, mas que justificavam para eles, justificavam a perseguição dos cristãos. Eles também eram perseguidos pelos judeus, perseguiam os cristãos por motivos religiosos, e políticos, o cristianismo, Jesus era um judeu. Tudo começou dentro do judaísmo, e desde a origem, da movimentação de Jesus, então já havia uma aversão do judaísmo legalista para com os cristãos. Os judeus, em algumas situações, para manterem a boa relação de poder e política com os romanos, denunciavam os cristãos às autoridades romanas, como nós podemos ver em Atos capítulo 3, verso 50, e também Atos capítulo 14 e verso 12. Nós temos aqui os versículos, O terceiro, eles eram perseguidos pela própria população local, quer por motivos sociais, que eram grande maioria pobres, ou pela diferença de práticas religiosas e políticas, por exemplo, o que aconteceu em Éfeso, quando o templo, foi
alguns irmãos pregando ali, diminuiu a venda de imagens, né? E assim afetava a economia, e não somente em Éfeso, mas em vários outros lugares, né? Quando as pessoas se convertiam, afetava ali a religiosidade e também a cultura e a economia. Então, pelos locais, eles também eram perseguidos. Um povo desprezado pela sociedade, considerado como escória. Todavia, foi esse povo que Deus escolheu para ser o seu povo exclusivo e santo, né? É importante que se explique essa última parte aqui, para que não fique a sensação de que Deus escolhe somente a escória, as pessoas rejeitadas, aquelas pessoas mais miseráveis. Não. Muitas dessas pessoas eram pessoas de condição financeira, como Lídia, Barnabé, e outros eram pessoas de bastante recurso financeiro, mas por seguirem a Cristo eram considerados pelos opositores escórias, mas eram amados por Cristo. O sofrimento. O problema do sofrimento é o tema central da epístola. A carta tem o propósito de encorajar os destinatários a manterem sua fé mesmo diante das adversidades e perseguições. Viver a situação deles e seguir as orientações bíblicas não é tão simples assim. Exige muita disciplina e fé. É isso mesmo. Como já foi dito, né, os irmãos eram pessoas pobres, muitos refugiados, né, judeus da diáspora, por ser cristão eram perseguidos e eles não tinham direito à acessibilidade, à ascensão social por serem cristãos. Para que isso acontecesse, deveria negar o ser cristão, mas, né, nós sabemos que eles perseveraram. Mas perseveraram diante das mais horrendas adversidades, né? Olhando para a situação desses irmãos e percebendo a fidelidade deles, é até um constrangimento para nós que vivemos tempos pacíficos, tempos tranquilos, e nós não somos tão fervorosos, tão fiéis como estes irmãos. Às vezes a gente olha assim, seria muito difícil sermos fiéis a Deus num tempo de adversidade, de perseguição. Mas será que o problema é realmente a adversidade, a perseguição, ou é o conforto, né? Para muitos, o problema pode ser a adversidade, a perseguição, mas para nós, a igreja moderna ocidental, o problema sem dúvida é outro. No entanto, o autor afirma que o sofrimento por causa da justiça, né, 1 Pedro 3,14 diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Esse sofrimento é a vontade e o projeto de Deus para aquela comunidade cristã, né? 1 Pedro 2,15 diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Olha só que maravilha, né? Pedro está dizendo: olha, se vocês são perseguidos, se vocês são criticados, até mortos por fazerem o bem, isso é bom, isso é louvável. Através disso, Deus será glorificado. Através disso, vocês irão constrangê-los, né? Eles não terão o que fazer contra vocês, porque eles, achando que vocês são uma ameaça, na verdade, eles é que são uma ameaça. E motivo de alegria, né? 1 Pedro 4, 12, 13 diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. A exemplo de Pedro e de Jesus. Era comum os cristãos serem caluniados injustamente, e o principal motivo para as calúnias era o estilo de vida separado da sociedade que eles tinham. 1 Pedro 4, 3 e 4 diz assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham,
que não concorrais com eles ao mesmo excesso de vacilão. Esse texto aqui ele é muito maravilhoso, né? Os cristãos eram perseguidos porque eles queriam viver na contramão daquela sociedade. Os gentios, os pagãos, eles achavam estranho e ficavam extremamente irritados por não ver os cristãos nas festas se embebedarem, se prostituírem, os maridos traírem suas esposas, as esposas os maridos. Eles eram leais nos seus negócios, nos seus acordos, e por isso eles se irritavam e até perseguiam os irmãos, né? E aqui o apóstolo Pedro diz, olha, isso é até bom, é bom que eles sejam constrangidos, porque vocês eram como eles, mas agora não são mais. A vida de vocês é diferente. Eles vão perseguir vocês por se incomodarem com a luz de Deus na vida de vocês. Todavia, o autor coloca uma esperança na vida da igreja, pois afirma que o julgamento daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus seria terrível. 1 Pedro 4, 17 a 19, que diz: Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus já é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que é que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo, olha, a vida do justo é sofrimento. Se a vida do justo aqui é sofrimento, o final do ímpio não é nem para se comparar. Mas se você, como um justo, está sofrendo pelo amor da obra, por causa da fidelidade em Deus, então tá tranquilo. Comende a alma de vocês para Deus, ou seja, ele está dizendo, fiquem, descansem, a alma de vocês está na mão de Deus. Vocês estão seguros. O problema é se vocês estivessem sendo perseguidos por fazerem coisas erradas. Mas como vocês aceitaram Jesus e estão sendo perseguidos por causa de Cristo, então tá tudo bem, é sinal de que vocês estão salvos. Dessa forma, cria-se a expectativa de que a libertação estava a caminho, né? 1 Pedro capítulo 5, verso 9 a 11 diz: Resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade por todo o mundo, né? Era para os irmãos ficarem tranquilos que não era só um privilégio deles aquele sofrimento. É que o sofrimento, aquele sistema de perseguição, aquela forma de sofrimento, era uma regra no reino romano, no Império Romano para com todos os cristãos. Isso significava que os cristãos estavam do lado certo, se opondo à cultura pagã. E o texto diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Pedro está dizendo, olha, primeiro, não é só vocês que estão sofrendo. Para os cristãos é uma regra no Império Romano. Segundo, confiem, Deus vai dar o socorro para vocês. Ser um povo alegre em meio a tantas adversidades somente é possível a pessoas que experimentam uma vida de santidade e de grande intimidade com Deus, né? Isso que é importante. Lembram de que Paulo diz lá em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que as pessoas geralmente desvirtuam o significado do texto, né? Mas Paulo está dizendo ali, eu posso ter abundância e posso estar em escassez. Eu posso ter saúde e posso ter enfermidade, que isso não vai me abalar. Eu vou continuar sorrindo, eu vou continuar alegre, eu vou continuar feliz, porque a minha alegria, a minha felicidade é Cristo, não são as coisas. E Pedro está dizendo a mesma coisa para os irmãos.
né, que a nossa alegria, a nossa satisfação seja em Cristo e não nas circunstâncias, porque as circunstâncias realmente são adversas. Às vezes é enfermidade, às vezes é pobreza e às vezes são pessoas que nos perseguem mesmo. Mas quando nós estamos em Cristo, nós sabemos, como os 3 jovens na fornalha, nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para nos livrar. E se Ele não quiser nos livrar, não tem problema. Terminando aqui esse processo, nós estaremos com Ele, o que é ainda muito melhor, como diz o apóstolo Paulo. Segundo tópico, a santificação recebida na justificação deve ser mantida. Uma santidade que traz esperança. O texto que estamos estudando, 1 Pedro, 13 a 21, faz parte de uma seção maior que fala sobre o novo status do cristão e suas consequências, né? Esta seção é construída por uma sequência de indicativos e imperativos, sendo que os primeiros servem como fundamentação para os imperativos. Após a indicação das bênçãos da salvação e o louvor prestado a Deus pela sua bondade e misericórdia em conceder sua graça, vemos os imperativos que alertam para o desenvolvimento de uma santidade contínua e progressiva, que liberta o cristão da antiga vida de escravidão do pecado. Ou seja, a obra de Cristo, a redenção, nos deu nova vida, nos resgatou da morte e o Espírito Santo aplica em nós a santificação. Para você entender melhor, volte ao texto, estude bastante o texto em conjunto com essa parte aqui do comentário para você entender. Eu não vou me deter aqui por uma questão de tempo. A justificação e regeneração, que são acompanhadas da santificação inicial, devem levar o cristão salvo a uma conduta santa, contínua e progressiva. Esta é a santidade que liberta da vã maneira de viver e conduz à redenção definitiva, santificação final. É importante, eu gostei desse texto aqui, é importante, né, que a gente diga o seguinte: é inadmissível que alguém que de fato tenha aceitado Jesus, tenha nascido de novo, tenha sido regenerado, justificado, e ele não tenha uma vida de santidade. E eu quero dizer que santidade, não estou falando numa perspectiva legalista, mas estou falando numa perspectiva mesmo posicional de estar em Cristo. E a partir daí, um desenvolvimento, é uma concepção diferente da vida, é uma consciência mais elevada em relação à vida, e uma obediência e uma fé real em Cristo. Isso você está progredindo na santificação. É inadmissível que um cristão que nasceu de novo viva recorrentemente no pecado, viva de forma leiga, sem o conhecimento básico da salvação, sem nenhum interesse pela vida por Cristo, pelo céu. É inadmissível que um cristão salvo de verdade, ele não busque constantemente, por todos os meios legais que são defendidos pela palavra de Deus, a pureza da alma, do coração, dos olhos, dos lábios e assim por diante. É inadmissível que o verdadeiro cristão não busque uma vida de pureza. Deus é santo. O intelecto limitado do ser humano não consegue entender a santidade de Deus na sua plenitude, pois esse entendimento transcende tudo o que lhe é possível conhecer e compreender. Dessa forma, a compreensão possível ao ser humano foi sendo revelada ao longo da história por meio da palavra de Deus, registrada na Bíblia Sagrada, sendo a maior revelação por meio do seu próprio Filho encarnado. Em Hebreus 1 e 2 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez todo o mundo, né? A revelação de Deus ao mundo, ela é progressiva, né? Ela, lá em Romanos, capítulo 1, Paulo fala que começa pela criação, né? Pela natureza, pela moralidade, né? A intuição moral em cada ser humano que sente, que percebe, que não se limita a isso aqui, que tem um ser ainda maior, e Deus se revela através da sua palavra e através do seu Filho, né? E aqui o escritor aos Hebreus diz que Deus falou
de muitas maneiras, né? De muitas maneiras, pelos profetas, né? Pelos pais, né? Aos filhos, e agora ele fala através de Cristo. A revelação suprema e clara de Deus Pai à humanidade é Cristo. Tudo que você deseja saber sobre Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, a melhor forma de entender a santidade de Deus é observando a vida e a obra de Jesus. A santidade faz parte da essência de Deus, de forma que o distingue totalmente da criação no sentido de perfeição. Ele é o único realmente perfeito, né? E a santidade de Deus, porque quando a gente fala de santidade, por mais que Deus não tenha um atributo mais importante do que o outro, mas a santidade é o mais destacado na Bíblia, né? Porque a santidade está presente em todos os outros atributos de Deus. Se Deus é amor, o amor de Deus é um amor santo. Se Deus é eterno, a eternidade de Deus é uma eternidade santa. Se Deus é transcendente, a transcendência de Deus é uma transcendência santa. Se Deus é imanente, a imanência de Deus é uma imanência santa. Enfim, todos os atributos de Deus, tudo que Deus é santo. Todos os atributos de Deus está dentro da perspectiva da sua santidade. E isso nos mostra quanto nós somos inferiores, o quanto a criação é inferior ao Criador, que é santo. Todavia, essa distinção, devido à sua transcendência, não o torna inacessível, pois ele também é imanente. Ou seja, mesmo sendo santo na plenitude do eterno, se comunica com as suas criaturas por amor e por misericórdia. Mas isso não significa que ele, na sua imanência, não seja santo. É por isso que ele diz ser de santo, porque eu sou santo. Lá em Levítico ele diz isso, e Pedro repete isso no texto que nós lemos, né? Ser de santo, porque o vosso Deus que está no céu é santo. Porque seja ele na sua transcendência ou na sua imanência, seja ele lá no céu, né, na eternidade, como Espírito, ou seja ele em Cristo ou presente em nossas vidas, cuidando de nós, ele continua santo, porque é o que Deus é, santo. Por isso, convida-as para também serem separadas, buscarem pureza de uma vida santa, fazendo a diferença na sociedade. Deus é o único juiz justo e imparcial. A santidade de Deus está diretamente relacionada com a sua própria justiça, em que ele é o único juiz que julga de forma plenamente justa e julgará todos os seres humanos, né? Como eu acabei de falar, né? O comentarista diz aqui que a santidade de Deus está diretamente relacionada com a sua própria justiça, mas na verdade todos os atributos de Deus estão relacionados com a santidade. Se ele é justo, a sua justiça é uma justiça santa, né? Se ele salva, o ato de salvar é santo. Se ele pune, o ato de punir também é perfeito e santo, porque Deus é santo. O julgamento de Deus tem a garantia da justiça plena, porque será de acordo com o seu padrão de santidade, né? Mateus 7, 21 e 23 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, né? E o texto aqui é longo, eu não vou ler para não me deter nele, mas vocês sabem o que está dizendo aqui no texto, né? Jesus dizendo que naquele dia muitas pessoas dirão assim: ó Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós falamos novas línguas, nós profetizamos, em teu nome nós fizemos milagres. Olha só, para qualquer pessoa que vê isso é um santo de Deus. Qualquer pessoa leiga que não conheça esse texto aqui vai dizer: esse é um santo de Deus, esse homem já tem uma cadeira no céu, essa pessoa já tem uma cadeira no céu, ele fala novas línguas, ele expulsa demônios, ele cura enfermos, ele faz maravilhas. Mas Jesus disse: olha, ele é ímpio, eu nunca conheci, porque a recompensa e a salvação é baseado na graça e na santidade de Deus, não na obra, não na perfeição humana, né? É por isso que o texto diz: o julgamento de Deus tem a garantia da justiça plena, porque será de acordo com o seu padrão de santidade. Ninguém será injustamente salvo, nem injustamente condenado, nem injustamente salvo. Tudo será de acordo com o padrão de Deus. Deus conhece todas as coisas, inclusive as intenções e motivações de cada pessoa. Por isso, ele pode tomar decisões justas e imparciais. Ele é o único perfeito, né? Isso é importante que a gente
Pense nisso. Nós estamos estudando uma série de estudos na nossa igreja sobre o caráter de Deus, né? E é importante que a gente reflita sobre quem é Deus, né? Quem é o nosso Deus. O julgamento de Deus não tem somente o sentido escatológico. Constantemente, por meio do Espírito Santo e de sua palavra, esquadrinha o coração do ser humano para que haja consciência dos pecados cometidos com vista ao arrependimento, à mudança do comportamento e ao crescimento da vida em santidade. Deus está operando todos os dias, todos os momentos, através do Espírito Santo, para nos trazer a clareza da sua vontade, para que nos arrependamos dos nossos pecados e sejamos santificados pelo Espírito. Terceiro tópico: a santidade que liberta. O preço do resgate pela liberdade em Cristo. O fundamento para a liberdade é o resgate. Esse processo de resgate de alguém que não tinha liberdade era muito comum na época dos escritos, na época da escrita dos livros bíblicos, né? A escravidão e a servidão eram práticas comuns, havendo várias formas para uma pessoa se tornar um escravo. E que fique bem claro, a escravidão nessa época não era uma coisa restringida a negros. A escravidão era de quem fosse mais fraco, né? O escravo ficava submetido ao controle de outra pessoa e não tinha nenhuma liberdade para fazer uso de sua vontade ou tomar uma decisão. Isso acontecia, né, como diz aqui, por vários motivos. A pessoa ficava endividada e não podia pagar, a pessoa perdia uma guerra e assim por diante, né? Havia uma série de fatores que levavam a pessoa à escravidão, e esses fatores e os escravos não era uma exclusividade de pessoas negras. Quem decidia por ele era o seu dono. Isso ocorria porque o escravo não possuía recursos adequados para comprar sua liberdade, o que seria possível somente mediante a intervenção de um terceiro por meio do pagamento do resgate. No Novo Testamento, esse fato é comparado com a posição do ser humano sem Deus, né? Nós somos, ou nós éramos. Se bem que Paulo diz que a quem propormos servir, desse seremos escravos, né? Se nós propormos servir a nós mesmos, a nossa carne, a nossos desejos, ao pecado, nós seremos escravos do pecado para a morte. Mas se nós nos propormos servir a Cristo, nós seremos escravos da justiça para a vida. Então, nós não somos de alguma forma, né, de qualquer forma, em algum sentido, nós não somos livres, né? Ou somos escravos do pecado ou somos escravos de Cristo. Se somos escravos do pecado, somos escravos para a condenação. Se somos escravos de Cristo, somos escravos para a salvação. A grande novidade do Evangelho é a apresentação de Cristo como o único que teria condições de pagar pelo resgate de toda a humanidade, não com coisas corruptíveis, mas com seu sangue vertido na cruz, como diz 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos largaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Os destinatários da carta não tinham recursos e ninguém para defendê-los nos tribunais romanos, mas no tribunal de Deus eles tinham um sublime advogado, que morreu por eles, né? Que primeiro foi o cordeiro deles, agora é advogado, mas primeiro foi o cordeiro, né? Que pagou, que deu a própria vida para que a nossa dívida fosse paga. Como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, a cédula que era contra nós, né? Aquela certidão de culpabilidade que era contra nós, foi cravado na cruz. Ali a dívida foi paga. Agora, qualquer que nos acuse, e isso é possível, né? Por isso nós temos um advogado, tem acusador, mas qualquer que nos acuse não acusará com sucesso, porque o Senhor Jesus, que é advogado, é nosso Senhor, foi nosso cordeiro e nos comprou. O cristão é resgatado para ser livre. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, surge na plenitude dos tempos, no momento exato planejado por Deus. João 1:29 diz: no dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cristão é redimido por meio do sacrifício de Cristo para uma vida de santidade que liberta da escravidão do pecado. Isso é importante, não é? É importante, porque quando a gente fala de salvo,
Você é salvo, irmão? Sim, eu sou salvo. Ainda hoje na minha igreja tem muita gente que não gosta de dizer que é salvo. Eu sempre fico triste quando eu vejo um crente dizer que não sabe se é salvo. Eu sou salvo, irmão. Por que eu sou salvo? Porque nós precisamos entender do que estamos sendo salvos, do que fomos salvos. Eu fui salvo da escravidão do pecado. Eu não sou escravo do pecado. Eu sou escravo de Cristo, eu sirvo a Cristo, eu obedeço a Cristo, eu sirvo a Ele. Então eu não sou escravo do pecado, então eu sou salvo. Eu não sou mais destinado à condenação, então eu fui salvo da condenação eterna. Eu sou salvo. Que fique bem claro, nós somos salvos porque fomos salvos de alguma coisa. Fomos salvos da escravidão do pecado. Portanto, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 6, se morremos com Cristo, morremos para o pecado. Então nós não podemos viver mais no pecado. Nós não nos submetemos mais ao pecado. O pecado não pode nos dominar mais. Essa história de que o crente luta a vida inteira com o mesmo pecado, recorrentemente com o mesmo pecado, tem um problema sério aí. Porque você tem que vencer esse pecado. Você é livre do pecado. Você foi salvo do pecado. E você não tem que temer a morte, porque você não será condenado, porque você foi salvo da condenação eterna em Cristo Jesus. Todavia, a liberdade que Cristo nos dá não é para fazermos o que quisermos, mas para viver uma vida genuinamente cristã como parte da nova natureza. É óbvio, né? Nós servíamos ao pecado, fomos resgatados e servimos a Cristo. Nós não fazemos a nossa própria vontade, porque a nossa vontade é má. A nossa vontade é pecaminosa. A vontade de quem fazemos? Ou devemos, pelo menos, fazer a vontade de Deus pela sua palavra. Paulo exortou os cristãos da igreja da Galácia por desprezarem o sacrifício de Cristo e confundir a justificação com a santificação contínua e progressiva, confiando nas obras de justiça, o que Paulo chamou de outro evangelho. Ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, no qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Na verdade, não era bem outro evangelho, era o evangelho verdadeiro, mas pervertido, mudado, comprometido, baseado em obras. E Paulo estava dizendo: não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Não é dessa forma. Não é por cerimônias ou por legalismo. É pela fé, é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. A nova vida do regenerado o conduz na caminhada da santidade. O plano de Deus é tornar as pessoas íntegras e santas pelo seu amor. Nós somos resgatados do pecado. Nós fomos colocados em Cristo. É a santificação posicional. Nós somos santos, somos salvos, nós fomos justificados, regenerados. E o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele progride, e ele nos conduz a uma progressão em santidade, uma santidade progressiva até o estado perfeito da glorificação. A libertação plena se dará somente com a glorificação, que é o ápice, o momento final. A vida em santidade, além da gratidão, é movida pela fé e pela esperança. A vida em santidade. Irmão, isso é uma coisa que a gente precisa falar. E o professor precisa discutir com seus alunos. Eu fico triste quando alguns crentes, eles parecem... É por isso que eu gosto sempre de dizer que a gente tem que ter cuidado com relação ao pensamento, às perspectivas, às premissas que a gente usa sobre a santificação. Porque parece para as pessoas que a santificação é algo maçante, é algo pesado, é algo doloroso, é algo ruim. Enquanto que a santificação é a operação de Deus em nós. A santificação é o reino de Deus crescendo em nós. Isso não deve ser uma coisa ruim. Isso deve nos levar a orar com alegria, a ler a Bíblia com alegria, a jejuar com alegria, a congregar com alegria. Isso é o Espírito Santo de Deus operando em nós e nos levando a ter uma vida de alegria. A vida em santidade, além de gratidão, é movida pela fé e pela esperança. A vida santa, o crente que tem uma vida santificada, ele é antes de tudo uma pessoa alegre, uma pessoa grata a Deus por ter a consciência de que ele era escravo do pecado e foi liberto. Ele agora foi chamado para uma vida de santificação, para uma vida
livre da escravidão do pecado e da condenação, porque a escravidão do pecado leva à condenação, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amém? Então nós precisamos entender isso. O cristão que entende a santificação como algo pesado, ele não entendeu o que é salvação e o que é santificação. Porque a santificação não é algo ruim. Por mais que a santificação ela se apresenta, se desenvolve através das disciplinas da vida cristã, que é a progressão da santificação, mas é uma operação milagrosa do Espírito Santo e deve ser um regozijo na vida do cristão. O autor aponta para a ressurreição de Cristo e sua glorificação, o pleno descanso eterno com Deus, após uma vida de santidade. A graça tem muito a oferecer. O tempo da graça é eterno, portanto, infinitamente maior do que o da escravidão do pecado e da morte espiritual. Cristo está chamando você para a salvação eterna. A participação na morte, justificação, e na ressurreição de Cristo, glorificação, faz-nos passar da morte para a vida. Uma vez justificado e participante do processo da santificação, o cristão já está no caminho da vida eterna com Deus. Por isso, a insistência do autor em exortar aquele povo sofrido a fim de manter a santidade adquirida na sua justificação e regeneração, com liberdade em Cristo, reconhecendo o valor do resgate de suas almas. Por que é a liberdade em Cristo? Porque em Cristo, a nossa servidão em Cristo, ela é alegre, ela é feliz, ela é prazerosa, ela é gozosa, diferente da servidão das pessoas no pecado, que é de tristeza e de condenação. Nossa conclusão. Aprendemos que Pedro, em sua primeira carta, escreveu para pessoas que na sua maioria eram estrangeiras, por isso elas não dispunham de poder para participar da vida pública, possuir terras ou receber heranças. Todavia, sentia alegria por participar do sacrifício de Cristo, que pagou o resgate delas com algo mais valioso que toda a riqueza da terra. Elas foram libertas para viver em santidade, apesar do sofrimento que enfrentavam em seus dias. Que, aliás, é importante a gente dizer, nós somos libertos do pecado. Ainda não fomos libertos das enfermidades do corpo. Essa libertação dos espinhos, né, das dores, dos cansaços, das fadigas, só acontecerão na glorificação. Muito bem, então, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.